Alô, planeta Terra, boa noite Brasil. Hoje, dia 12 de setembro de 2024, a gente aqui no Jogando Conversa Dentro. E eu mudei um pouquinho os planos hoje, porque, na verdade, eu tive um imprevisto na terça-feira e não pude fazer a roda de cura de alinhamento energético. Eu não sei se vocês acompanharam, eu fiz uma jornada dos chakras. Então, durante 7 terças-feiras, a gente fez trabalho de alinhamento energético, trabalho terapêutico, cada terça-feira com um chakra. Foi bacana porque no meio dessa história eu acabei produzindo um treinamento, um curso pela Hotmart, gravado. Está disponível na Hotmart, chama Desvendando os Chakras. São 9 vídeos, uma introdução, 7 dos chakras e um no final com uma prática muito legal que eu aprendi com os xamãs da Sibéria, que chama Karatê Astral, que não tem nada a ver com Karatê, mas é uma prática que trabalha com os chakras, com respiração e movimento corporal. É muito legal. Então, quem tiver interesse, tá um preço super bacana. Se você não encontrar aí pelos Facebooks e Instagrams o link da Hotmart, fala comigo que eu mando para você. E aí eu resolvi fazer uma nova jornada nas terças-feiras com as 4 direções do xamanismo, que é um assunto que eu também tenho bastante intimidade. Como eu não pude começar na terça, eu falei, bom, então eu vou extraordinariamente, fazer a primeira roda de cura na quinta-feira. E aí, enfim, as coisas, né, a cabeça da gente vai mudando. Eu falei, ontem eu falei, não vou fazer. Eu vou fazer uma introdução, porque na terça-feira a intenção não é ser muito teórico. A intenção é dar uma pincelada teórica, explicar o alinhamento energético, porque uma das intenções de fazer essa roda de cura é poder, quem não conhecer, conhecer, quem não conhece, conhecer, né? É uma das funções da roda de cura, é divulgar o trabalho do alinhamento energético e também fazer o trabalho terapêutico. E ao contrário da quinta-feira, que é teórico. Aqui é filosófico, psicológico, espiritual, né? Conversa. Eu chamo de jogar titicas de luz do ventilador. E eu falei, bom, então eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer essa quinta-feira, hoje, uma coisa mais teórica, mais filosófica, falar de xamanismo, falar das 4 direções, falar um pouco de animais de poder, né? Quem quiser perguntar, pergunta. E aí, na terça-feira, a gente começa a jornada com as 4 direções. Tá? Índio não fala norte, sul, leste, oeste, como a gente fala. Fala leste, sul, oeste, norte. Tá? Deixa eu falar um pouquinho da minha história com o xamanismo, porque algumas pessoas têm me perguntado, depois que eu comecei a divulgar. Não, eu não participo, nem frequento, nem estou vinculado a nenhuma escola, nenhuma instituição, a nada de xamanismo. Por isso que eu vou contar um pouco da minha história. Né? Porque hoje, quando se fala em xamanismo no Brasil, se pensa em 2 coisas. Em indígenas e em ayahuasca. Né? Porque a ayahuasca deu um boom de ayahuasca, né? A medicina está sendo espalhada por todo o Brasil, por todo o mundo. Bacana. Mas ficou meio assim, né? Quando fala de xamanismo, eu tô nessa roda viva, né? As pessoas, quando me veem falando de xamanismo, você comunga ayahuasca? Não, eu não comungo ayahuasca. Eu conheço, já experimentei, não é a minha história. Eu tenho um pé muito mais atolado na jaca da Índia do que na jaca do índio. Então, a minha medicina é meditação, yoga, é outra praia. Mas os índios entraram, né? Não se fala mais índio, né? Se fala indígena. Os indígenas entraram na minha vida quando eu era bem jovem, porque o meu pai era um jornalista da ONU. E ele tinha um grande amigo de adolescência que era piloto da FAB.
Eu não sei se ainda tem Correio Aéreo Nacional, era o CAN, mas ele era piloto do CAN e o CAN saía quicando pelo Brasil, distribuindo correspondência nos lugares onde o correio não ia. E durante muitos anos, nas férias do meu pai, ele ia viajar com esse amigo dele e ia fazer umas coisas pouco recomendáveis. Ele ia caçar no Xingu e tudo, enfim, ia fazer umas aventuras assim, pescar na Ilha do Bananal, no Araguaia, esse tipo de coisa. Mas o meu pai foi muito amigo dos irmãos Vilas Boas e do Noel Nuttels, que era um médico que trabalhava junto com o Orlando, com o Leonardo Vilas Boas, e que ajudou a fundar, né, a construir o Parque do Xingu, a instituir o Parque do Xingu e o centro que hoje chama o Posto Leonardo Vilas Boas, lá no centro do Xingu. E eu, aos 12 anos, meu pai, numa dessas férias, me leva e eu passei 15 dias no Posto Leonardo Vilas Boas, no centro do Parque do Xingu, num tempo em que ainda não chegava de carro, não tinha agronegócio, né? E eu pude conhecer os Iualapiti, os Camaiurá, que é a nação da onde veio o Pajé Raoni, que eu me lembro dele lá, da onde veio o cacique Aritana, os dois já faleceram, eu me lembro do Aritana lá. E eu passei 15 dias com os indígenas, Calapalo, Iolapiti, Camaiurá, Ticão. Eu conheci umas 4 ou 5 nações que estavam ali habitando no Parque do Xingu, né? Então foi o meu primeiro contato direto com os povos originários, foi ali. Agora tem uma coisa interessante que eu vim percebendo depois, né? Eu era muito jovem, 12 anos e tal, deu, né? Fui lá, foi bacana e tal, né? A vida continuou, eu esqueci aquilo ali. E anos depois, em 1998, eu entro em contato com o início do movimento de xamanismo começando a entrar e ficar mais popular aqui no Brasil. E eu percebi uma coisa interessante, que eu tinha muito mais afinidade com o índio americano. E isso me deu uma certa culpa. Até porque a primeira inserção da minha entrada no xamanismo foi justamente no norte, né? A primeira pessoa que eu tive contato, que me introduziu nesse universo, foi meu querido César Cruz. O César hoje é um pouco meu vizinho. Eu moro entre Vassouras e Miguel Pereira, ele mora numa ecovila, que era a ecovila fundada pelo Orivaldo, aquele instrutor de yoga que faleceu, que também era meu amigo. Eu também fui instrutor de yoga. E o César mora lá na ecovila. Em 1998, eu dava aula de yoga num instituto chamado Instituto Colunas, lá na Muda, lá no fim da Tijuca. E o César fazia um trabalho lá, e ficamos amigos, e ele começou a me introduzir, né? A gente começou a conversar muito, eu conheci Sálvia Branca com ele, e ele me falou da Tenda do Suor, do Sweat Lodge, da INPI. Nessa época eu já era amigo, vizinho, parceiro, compadre, brother do Bui Bill da Aldeia do Sol, porque eu estou aqui nessa região desde 1978 e eu conheci o Bui e o Bill em 1985. O Bui e o Bill nessa época estavam começando com criação de cabra. No segundo momento, eles entraram na vida musical com a banda Cabras e Bodes. Depois se transformou na dupla Bui e Bill. Mas eles sempre tiveram muita conexão com o índio americano. Muita conexão. E a gente sempre conversava sobre isso. E um dia eu cheguei na Aldeia do Sol e falei, olha, conheci um cara que trabalha com xamanismo, tem uma pegada mais do norte, e ele lidera a Tenda do Suor. E eu levei o César Cruz para a Aldeia do Sol, e aí é quando começa na Aldeia do Sol realmente uma jornada com o xamanismo norte-americano. E eu comecei a desenvolver uma certa culpa, né? Eu falei, poxa, mas
tô no Brasil, né? Aí me lembrava dos 15 dias que eu tinha passado lá com os Vilas Boas, lá com aquele monte de índio. E falava, poxa, mas eu tenho muito mais conexão com o índio americano. Bom, enfim, para encurtar a história, eu acabei descobrindo que a minha conexão com o índio americano é porque eu sou de uma geração e que na sessão da tarde na Globo ainda passava filme de Bang Bang. E eu ficava torcendo para os índios que nunca ganhavam, né? E eu não sei, o pessoal mais velho tinha um brinquedo que chamava Forte Apache. E eu pedia Forte Apache no Natal. E os meus pais ficavam brabos comigo, né? Achavam aquilo meio doido e meio estranho, porque eu recebia o Forte Apache, era uma caixa grande, então que tinha o forte, tinha os soldadinhos com os cavalos, tinha os índios com as tipis, né, aquela coisa toda, e eu jogava os soldadinhos fora e ficava só com os índios. Anos depois, quando eu conheci o Bull e o Bill, o Bull me contou que ele fazia a mesma coisa. Ele pedia Forte Apache no Natal, jogava os soldadinhos fora, ficava só com os cavalos dos soldadinhos e ficava com os índios e com os cavalos. E aí eu matei um pouco essa minha culpa, né? Porque realmente, apesar do meu primeiro contato ter sido aos 12 anos, indo lá no Vilas Boas, na verdade, a minha conexão não foi ali. A minha conexão foi vendo o filme de Bang Bang, que foi uma coisa muito da minha geração, né? E torcendo para índio que nunca ganhava. No meio dessa história, depois dessa fase que eu dava aula de yoga, que eu conheci o César Cruz e levei o César Cruz na Aldeia do Sol, eu entrei de sócio do Espaço Saúde, um centro de yoga e de terapias em Laranjeiras. Eu trabalhei, eu fui sócio durante 10 anos. E eu tinha uma sócia, a Silvia Rocha. Depois ela saiu da sociedade, mas no começo era eu, a Silvia Rocha e o Ralph Viana, que hoje mora em Florianópolis, um psicólogo que foi uma das pessoas que trouxe para o Brasil, que introduziu no Rio de Janeiro a terapia haitiana e a bioenergética, e a Silvia Rocha, que era minha sócia e minha vizinha, porque a gente morava na mesma rua, ela morava no andar de baixo, ela casou com um pajé Ronicuim. E durante muitos anos eu tive uma tribo de índios Ronicuim morando embaixo da minha casa. O Espaço Saúde acabou se tornando um centro de xamanismo, né? Principalmente dessa galera do Ayahuasca, porque na mesma rua do Espaço Saúde da minha casa tinha a Arca da Montanha Azul, do Felipe Bandeira de Melo, que é um centro que não é exatamente xamanismo, é mais ecumênico, mas trabalha com a medicina do Ayahuasca. E aí se estreitou muito a minha relação com o índio brasileiro depois. Então ficou a Aldeia do Sol, eu acabei fazendo essa conexão, né? A Silvia Rocha, esses índios Runicuim acabaram indo para a Aldeia do Sol. Então o César Cruz, no primeiro momento, durante muito tempo ficou indo, fazendo Tenda do Suor lá na Aldeia do Sol. Ele levava, inclusive, mais 2 pessoas com ele. Uma era o Melk, porque o César é meio xamã e meio cigano. E ele levava o Melk, que é um cigano, que é da família dele. Eles têm uma banda, do Fúria Gitana. E levava o Achara, que era um terapeuta do Osho, que já faleceu, que trabalhava com medicina, com terapia de respiração. Foi meu primeiro contato com terapia de respiração. Foi através do Achara que eu entrei nesse universo das terapias de respiração. Então, o César ficou um tempo, depois mudou o ciclo, e eu levei lá na Aldeia do Sol o Tony Paixão. O Tony Paixão pertence a uma galera, da qual pertence também o Carlos Sauer, que são, vamos dizer assim, os pioneiros do Rio de Janeiro com o xamanismo norte-americano. O Carlos Sauer e o Tony Paixão fundaram, junto com mais uma galera, um trabalho chamado Projeto Arco-Íris. Isso foi
na segunda metade dos anos 90. E eles começaram a trazer xamãs para o Rio de Janeiro. Trouxeram o Foster Perry, que é um xamã branco, um americano sensitivo, que faz um trabalho de medicina do beija-flor, veio muitas vezes para o Brasil. Eles traziam o Foster, eles traziam o Aloísio, que foi a pessoa que criou a terapia do alinhamento energético, que é a terapia que eu trabalho há 20 anos. Eu não conhecia o Aloísio naquela época. Aliás, eu não conhecia o Aloísio vivo. E eles traziam o Nelson Turtle, que era um dos líderes dos índios Cheyenne, do sul dos Estados Unidos. Com essa história de eu levar o Tony Paixão e o Carlos Sauer para começar a fazer trabalho de xamanismo na Aldeia do Sol, eles acabaram levando o Nelson Turtle e acabou acontecendo uma coisa muito interessante. Eu queria contar aqui duas profecias que sempre circularam muito na vida da gente. Eu não sei qual que é a Inca e qual que é a Lakota, tá? Mas não importa. Tem uma das profecias dizia que 500 anos depois do flagelo que se abateria nas Américas, os vermelhos voltariam a nascer como brancos. E esses brancos vermelhos é que fariam voltar de novo a cultura vermelha para a superfície. Isso de fato está acontecendo. O Bull e o Bill são brancos vermelhos, né? O Bull agora já foi para outra dimensão, mas eu vi umas cenas que foram muito emocionantes, assim. Todos os índios norte-americanos que foram à Aldeia do Sol reconheceram publicamente e honraram o Bull e Bill como brancos vermelhos. A gente não pode esquecer que a gente está lendo livro indiano e chinês de 5.000 anos, mas os povos nativos das Américas não escreveram, assim como os africanos, como os havaianos, como os aborígenes da Oceania. Então imagina o quanto foi perdido de conhecimento. O mais interessante é que no Oriente também tem as mesmas profecias. Tem uma profecia tibetana que dizia que nessa época os gurus, os mestres, os rishis, os sadhus, né, voltariam a nascer no Ocidente como brancos, para trazer esse conhecimento ocidental para a superfície. E é interessante porque, a partir dos anos 70, o Oriente invade o Ocidente, né? Eu sempre conto essa história. Eu vivi todo o começo dessa onda, né? De quando chega yoga, meditação, budismo, macrobiótica, chakras, acupuntura, shiatsu, enfim, isso tudo nos anos 70. E também vivi, nos anos 90, essa entrada, né? Do que a gente está chamando de xamanismo. A outra profecia dizia que 500 anos depois do flagelo que se abateria sobre as Américas, que o Condor voltaria a voar com a águia numa alusão à reintegração desses povos nativos. E isso, de fato, está acontecendo. Tem muitos índios brasileiros indo para o exterior, inclusive esse pajé Runicuim que casou com a minha sócia, que eu contei lá atrás, com a Silvia Rocha, hoje ele mora na Dinamarca. Né? Então tem muitos índios brasileiros morando na Europa, morando no exterior, e vários índios nativos norte-americanos já tiveram no Brasil, inclusive aqui no estado do Rio, em Itaipava, mora o Vernon Foster, o Akian Mané, que é um Lakota. Né? Então temos um índio americano de verdade morando, né, com a minha querida Adriana Ocelotti, é a esposa dele, aqui pertinho da minha casa. E fazendo uma ponte aqui com a Aldeia do Sol, muito interessante. Tem uma história que eu sempre gosto de contar em relação a essa profecia. Depois que o Nelson veio, e foi à Aldeia do Sol, foi lá no meu espaço saúde e tudo, todos esses nativos que eu vou contar já faleceram. O Carlos Sauer trouxe o Crow Bear. O Crow Bear era um Mohawk, um moicano de verdade. Né? Ele era de mãe moicana e pai inglês,
se eu não me engano. E criado com os Lakota, enfim, índio, nativo de verdade. Passou 15 dias com a gente na Aldeia do Sol. E no dia que o Crow chegou, o Boo e o Bill tinham o hábito de convidar nativos brasileiros para fazer essa interação com o nativo americano que estava lá. Nessa época, a gente tinha muito contato com os Krenak. Né? Hoje, a Shirley Krenak é uma mulher indígena que está aí no mundo inteiro, é amiga da Greta, né? Está fazendo um trabalho lindíssimo no mundo todo. E ela é filha do Ixoxó, que já faleceu. O Ixoxó era o chefe dos caciques da Confederação Nativa de Minas Gerais, Krenak, né? Da mesma família do Ailton Krenak. E então foi o Ixoxó, foi a Shirley, foi a família deles lá na Aldeia do Sol, conheceu o Crow Bear. E estava aquele buchicho, porque estava todo o staff xamânico do Rio de Janeiro lá, né? Gente pra caramba. Aí chegou uma hora que alguém falou assim, olha lá, olha lá, olha lá. Todo mundo parou e estava o Crow Bear, que não falava uma palavra de português, com o Ixoxó, que não falava uma palavra de inglês, de braços dados. Eu tenho essa foto, literalmente de braço dado. E eles ficaram a parte da manhã todinha, afastados da gente, conversando. A linguagem do espírito, a linguagem da natureza. E claro que foi um chororô, porque todo mundo viu a profecia acontecendo ali. Né? Foi lindo. Esse episódio é assim, dos mais fortes assim, nessa área que eu me lembro assim, com o Crow e o Ixoxó. Depois, lá na aldeia, a gente recebeu o Dennis Banks. O Dennis Banks também já faleceu, era um Ojibwe. O Ojibwe é uma nação que tem no sul do Canadá, no norte dos Estados Unidos. E o Dennis foi uma pessoa tão importante, ele foi um dos professores do Vernon Foster, que é esse Lakota que mora aqui no Rio. O Dennis Banks fez 3 vezes a pé com a família, costa a costa dos Estados Unidos, fazendo política indigenista. Ele foi tão importante que fizeram longa-metragem com a vida dele. E eu não sei se vocês lembram daquele músico New Age, o Kitaro, um japonês, que gravou um monte de disco, né? Um dos pais da música New Age, ele gravou um disco com o Dennis Banks. E o Dennis esteve com o filho dele, com o Tatanka, também aqui na Aldeia do Sol, trazido pela querida Atamis Bárbara, né, que é uma pessoa no Rio de Janeiro também, que faz um trabalho com o xamanismo norte-americano muito sério, muito bacana. Então, enfim, né, estou contando essas histórias todas porque eu sou vizinho da Aldeia do Sol, sou amigo deles há quase 40 anos e vivi toda essa história, né, de toda essa transição do Boo e Bill, né, de criadores de cabra, músicos e hoje líderes de cerimônia reconhecidos, honrados e respeitados por todos os indígenas norte-americanos que tiveram na Aldeia do Sol. Eu venho de uma coisa mais da Índia, né? Assim, eu já posso falar de meio século, né, gente? Estou com 68 anos. Com 18 anos eu conheci yoga, e desde então eu venho estudando, praticando, pesquisando. Eu dei aula de yoga durante mais de 20 anos, inclusive lá no Espaço Saúde. Fui instrutor, professor de curso de formação de instrutor de yoga. Trabalhei com massagem ayurvédica, dei curso de massagem por todo o Brasil. Então, os meus amigos me chamavam de hindu índio, né? Porque eu tinha um pé atolado na jaca da Índia, um pé atolado na jaca do índio, com uma característica que eu gosto muito como aquariano. Eu nunca pertenci a nada, né? Eu transitei em tudo, eu frequentei tudo, eu conheci tudo, tanto de Índia como de índio em termos de Rio de Janeiro. E nunca fui filiado, nunca fui pertencente. Eu sou um não pertencente constitucional, eu nasci assim, né? É como nascer gay, eu nasci assim. Né? Eu já tive muita culpa disso também, porque o pessoal que pertence
né, tem essa crença de que você tem que pertencer, senão não acontece nada. Então eu já fui chamado de mistureba, de salada yoga, né, desse tipo de samba do crioulo doido, porque eu sempre me dei essa liberdade de ser eclético, de ser sincrético, de ser universalista, ecumênico, né? Para mim sempre foi muito importante ser assim. Hoje eu não tenho mais culpa não, porque foi em terapia que o terapeuta me falou, olha, isso é igual nascer gay. Ninguém escolhe ser gay. Você nasce assim. Ou ninguém escolhe nascer com um talento imenso com um instrumento. O cara nasce assim. Você nasceu assim, é uma característica ser assim. Isso me deu muita liberdade, né? Eu não sou contra pertencer. Pertencer é legal, né? De alguma forma eu pertenço a não pertencer, então eu estou pertencendo. E nisso eu fui estudando, né? Porque eu sempre gostei de estudar, então eu li muito Sandra Ingerman, Jamie Sams, que são autoras, né? Desse assunto xamânico, Michael Harner, são pessoas que me nutrem e me nutriram muito dentro dessa área xamânica. Também tive contato na Aldeia do Sol, a gente teve muitos amigos pataxós também que tiveram na Aldeia do Sol, a família do Carcaju. O Carcaju fazia um trabalho muito bacana de viajando pelo Brasil, fazendo resgate de pintura corporal. Tupi-Guarani também, Pajé Tobi teve muito na Aldeia do Sol também. Então, foi muito importante para mim. Os índios, o xamanismo, me trouxe um aterramento que a Índia não me deu. A Índia me deu um transcendental imenso, mas o xamanismo me aterrou, os índios me aterraram, né? Essa coisa telúrica dos povos nativos me trouxe para um devocional terráqueo, né? Isso me equilibrou muito, foi muito importante para mim, né? Índia e índio trouxeram, porque índio não é filosófico, Índia é filosófico, índio é telúrico, Índia não é, né? Então tudo isso trouxe uma complementaridade para mim muito grande. E eu não, como eu falei, eu não trabalho com medicina da floresta, as minhas medicinas são yoga, meditação, tenda do suor, ficou sendo uma medicina para mim muito importante, e terapia de respiração. Então essas são as minhas medicinas, né? Ah, Funio, com certeza, Tafkiá, Procópio, claro, desculpa, imagina, com certeza, muito contato com Funio, mas, nossa, eu acho que foi das experiências musicais mais fantásticas que eu vivi, foram com os Funios cantando, nossa, Procópio, querido, Tafkiá, pessoa maravilhosa, muito contato, os Funio também tiveram na Aldeia do Sol, né? Foram muito, lá no Espaço Saúde, a gente acabou fazendo uma fogueira da lua cheia que ficou conhecida no Rio todo. O Espaço Saúde virou assim uma meca do xamanismo uma época, né? Era um centro referência de yoga durante muito tempo e foi uma certa meca de xamanismo. Depois a Tamis Bárbara assumiu a fogueira, mas a gente recebeu muito. O Nelson Turtle teve lá, o Vernon Foster teve lá, né? Pataxós, Funiô, Chavantes estiveram lá. Foi muito legal, Krenaques, maravilhoso, maravilhoso. Eu, inclusive, fui honrado com 2 nomes nativos, né, que eu não pedi, mas que eu ganhei. A Shirley Krenak me deu o nome de Guererê, que é o lagarto. Eu esqueci uma pessoa aqui também, vou falar agora. E eu ganhei dos Funiô, do Tafkiá, Tchleká. Tchleká é o pai da natureza. Eu esqueci da Rosário, uma argentina que eu acho que até hoje faz uma fogueira no condomínio das Canoas, em São Conrado, há mais de quase 30 anos, eu acho. Que se ela está fazendo até hoje, deve ter uns 30 anos que ela faz essa fogueira. Também foi um dos lugares onde eu comecei. Tá, Tenda do Suor. Tenda do Suor é uma sauna, né? É uma sauna terapêutico-espiritual, tá? Eu vou falar agora das 4 direções, vou falar da Tenda do Suor também.
Então, os índios norte-americanos têm o hábito... Tem uma historinha que eu ouvi que é muito interessante. A tenda do suor foi criada pelas mulheres no passado, muito passado, porque as mulheres têm um ciclo mensal. As mulheres menstruam todo mês, né? E tanto os índios como os hindus têm um hábito muito bacana, muito salutar. As mulheres, quando menstruam, elas se afastam do dia a dia. Elas vão se recompor, elas vão se purificar, elas vão descansar, se reenergizar e aprender. No mundo nativo, embora tenha um pajé que faz aquele dublê de padre e médico, né, a espiritualidade, o conhecimento da medicina é passado no mundo feminino. Principalmente quando as mulheres menstruam ou vão parir e vão para a tenda da lua, que é uma tenda separada onde as mulheres mais velhas ensinam as mulheres mais novas. E os homens não tinham um ciclo mensal, porque o homem ia fazer o quê? Caçar e ir para a guerra. Caçar e ir para a guerra. Então as mulheres criaram a tenda do suor, uma sauna, para que os homens tivessem um ciclo mensal. Então, uma vez por mês, os homens iam para a tenda do suor se purificar, fazer a mesma coisa que as mulheres fazem na tenda da lua. Tá? Essa é uma história que me passaram. Só que as mulheres também têm um ciclo anual, porque as mulheres fecundam, engravidam e parem uma vez por ano no mundo nativo. Os homens não têm um ciclo anual. E aí as mulheres criaram o Sundance. O Sundance é uma... E agora no Brasil tem Sundance, feito pelo Vernon Foster e pela Adriana, aqui em Itaipava. O Sundance é uma cerimônia onde os homens ficam 4 dias numa praça, eles em jejum de comida e água, 4 dias. Eles fazem uma tenda do suor antes do sol nascer, dançam do nascer do sol ao pôr do sol. No pôr do sol fazem uma outra tenda do suor. No último dia, de acordo com a tradição, varia um pouco isso que eu estou contando, tá? No último dia, eles, ao longo do ano, eles teceram 2 cordas de crina de cavalo. No 4º dia, se coloca um mastro no centro da praça. Eles amarram as cordas. Na ponta das cordas tem 2 ossos de águia. Eles furam o peito, tecido conjuntivo, amarram, uma ponta, 2 pontas amarradas no mastro, as 2 estão aqui na pele, e eles dançam no último dia com esse piercing, e no fim do dia tem que arrebentar. Para quê? Para que o homem também doe para a terra a sua cota de sangue, que a mulher também doa quando pare. Olha que coisa interessante. Então, hoje em dia, as mulheres fazem Sundance e as mulheres fazem tenda do suor, porque o homem branco se desconectou totalmente de tudo, de ciclo, mora encaixotado em cidades, em condições naturais, quando não tinha o aculturamento, a aculturação. TPM é uma coisa que não tinha nem na Índia, nem na África, nem no mundo nativo. Né? A TPM, segundo os povos nativos, é um dos indicativos da desconexão com o ciclo. Né? Porque na cidade você não vê fase da lua, você não vê nada. Você não vê a mudança da vegetação, de folha que cai, a fruta que nasce, a flor. Né? Eu vejo aqui, eu moro na roça, aqui a gente tem um contato com toda essa mudança dos vegetais, dos animais, do vento, do clima, né, que você não tem na cidade. Então essa desconexão provocou, entre outras coisas, essas disfunções hormonais que as mulheres padecem hoje em dia, TPM, essas coisas todas. Tá? Então, só para contar um pouquinho de história, dá para contar muito mais história para vocês. Então,
Os índios norte-americanos, é claro que o que eu vou falar aqui, gente, quando a gente fala de milênios, não tem unanimidade. Né? Se é uma coisa que a primeira coisa que eu me deparei quando eu mergulhei na Índia e na China, muito mais na Índia que na China, foi a total falta de unanimidade. Porque quando você fala de 5.000 anos, por baixo, não tem como ser unânime. Então, cada povo tem um jeito. Então, tem coisas que são mais ou menos unânimes e que vão mudando de forma de acordo com a etnia, de acordo com a época, tá? Então, o que eu vou falar é bem genérico, beleza? Eu falei que índio não fala norte, sul, leste, oeste, né? Fala leste, sul, oeste, norte. E os indígenas referenciam, isso é uma coisa que foi comum com indígena norte-americano, brasileiro, inca, asteca, maia, uma coisa muito comum nas Américas, dos povos originários, essa referência nos pontos cardeais. O que eu estou lendo aqui, eu sou meio TDA, e para mim é difícil falar e ler, mas tudo bem, eu estou lendo e falando, às vezes eu esqueço o que eu estava falando, porque eu fico lendo, mas tudo bem. E aí, esses 4 quadrantes tem se chama Roda da Vida. Né? É um arquétipo, né? A roda de cura, a roda da vida é um arquétipo, onde a gente circula por todas as fases da vida. Por isso que começa no leste. Porque o sol nasce no leste. O início do dia é no leste. Então, a primeira direção é o leste. Quando a gente faz tenda do suor, alguém me perguntou da tenda do suor, a tenda do suor é feita em 4 sets, né? Em 4 momentos, em 4 atos, 4 capítulos, porque trabalha o leste, trabalha o sul, trabalha o oeste, trabalha o norte. O leste é o início de tudo. Então, cada direção está relacionada com uma fase da vida, com uma estação do ano, com um elemento, com um nível humano. Então, no leste, você tem o nível espiritual. Por que você tem o nível espiritual? Que é quando o espírito encarna no corpo. O leste vai cobrir desde a concepção, quando o óvulo encontra, o espermatozoide encontra o óvulo, até o fim da infância. Quando vai começar a adolescência. Esse é o quadrante do leste, que é o quadrante que a gente vai trabalhar na terça-feira. Então a gente vai trabalhar corpos de dor que tem a ver com essa fase da vida, do momento da concepção ao fim da infância. Então o leste está relacionado com o nível espiritual do homem, porque é nesse momento que o espírito encarna, começa a roda da vida aí. O elemento é o elemento fogo, e é a primavera, é a estação do ano, porque a primavera é o início de tudo. Aqui no hemisfério sul, a gente não tem tanta percepção, principalmente quem está na cidade, não tem tanta percepção da mudança das estações. Eu que estou aqui na montanha, tenho um pouco mais de percepção. Mas como eu trabalhei muito na Alemanha, era engraçado porque eu fiquei 5 anos trabalhando na Alemanha, eu ficava 3 meses no Brasil, 1 mês na Alemanha, e eu sempre ia no começo das estações. E foi muito interessante ir para um lugar onde as estações são as estações. Né? Então, o início é a primavera. Então, a primavera está relacionada com o leste, o nível espiritual está relacionado com o leste está relacionado com a primeira fase da vida. E o animal? O animal. O animal, eu vou falar dos animais mais clássicos, tá? Mais clássicos, porque também isso varia um pouco de etnia para etnia. Então eu vou lá nos que são mais arquetípicos. A águia. Por que a águia? Porque é o ser vivo que voa mais alto.
Então, olha que coisa interessante. Eu ouvi de um pueblo do México que o xamã, que as pessoas deveriam ter uma vida dupla, uma visão dupla. Então, eu deveria ter uma parte de mim totalmente inserida na vida, vivendo, recebendo, me relacionando, interagindo com toda a vida humana, mas ter uma parte de mim distanciada observando. Essa é a visão da águia. É o que o hindu chama de mente testemunha. Tem uma parte do meu acervo cognitivo, isso não foi reconhecido pela psicologia nem pela psicanálise, tem uma parte do meu acervo cognitivo que tem a capacidade de se habilitar em apenas observar, sem analisar, sem interpretar, sem elaborar, sem julgar. É isso que a gente conquista na meditação, por exemplo. E eu me lembro que muita gente me perguntava, pô, professor, qual é a vantagem de desenvolver um tipo de cognição em que você não elabora, não julga, não analisa, não interpreta nada? Aí Buda diria para você, é para que a gente possa aprender a observar a vida com o tamanho que ela tem. Por isso, a águia é o animal que entra no início, porque eu vou precisar dessa visão. Né? O espírito encarna num corpo e ele vai ser jogado dentro da vida. Ele é jogado dentro de um corpo, dentro da barriga de uma mulher e depois dentro da vida. Então, dentro desse olhar, que é muito indígena e muito oriental, convém que eu desenvolva desde cedo uma habilidade de ter uma parte de mim que tem uma visão sistêmica, que tem uma visão panorâmica da vida, para eu não ficar 100% atolado dentro da vida. Sacou? A gente vai entender isso na próxima direção. Alguém pergunta como sabemos nosso arquétipo. Daqui a pouco eu falo disso, quando eu falar de animal de poder. O Sul. O Sul vai cobrir do fim da infância ao fim da adolescência. O Sul, assim como o Leste, é o princípio espiritual que encarna no corpo, o Sul é o princípio emocional. É nessa fase do fim da infância ao fim da adolescência que emerge a sexualidade, que começam os primeiros relacionamentos amorosos, que é quando um jovem já é convocado pela sociedade a começar a definir o que ele vai fazer. Então é uma fase extremamente turbulenta a adolescência. Olha que bacana. Seria ideal entrar no Sul, na efervescência emocional da adolescência, com a visão da águia, para não ficar totalmente atolado. Porque no Sul o elemento é água. A gente estava no fogo, o fogo do espírito, o nível espiritual que encarna no corpo, na primavera da vida. Aqui a gente está no verão da vida, né? Onde tem mais tesão, onde tem mais movimento, busca de identidade, do que vai fazer, as primeiras paixões, as primeiras experiências sexuais, muita turbulência. Olha que legal, se puder. Na Índia ensina a meditar na escola. Criança já aprende a meditar. Porque eles entendem, assim como os indígenas, a importância de desenvolver esse tipo de cognição. Essa cognição onde você se distancia para olhar o todo, para poder ter um mapa. Então, no Sul, a gente vai ter essa fase do fim da infância ao fim da adolescência. A gente tem o nível emocional do homem. A gente tem o verão da vida. E animais tem muitos, tá? O mais arquetípico é o coiote. O coiote, sabe quando
o ego infla muito e a vida dá uma rasteira para trazer a pessoa de volta para a real, o coiote é aquele que dá a rasteira, às vezes de uma forma extremamente trágica. Extremamente trágica. Mas tem um outro animal parecido, que tem muito a ver com o sul, que é o lobo. O lobo é o arquétipo do aluno e do professor. Porque o lobo é um animal gregário, é um animal de matilha, de família, mas quando está na lua cheia, olha que simbolismo bacana, quando está na lua cheia, o lobo se afasta da matilha e vai uivar para a lua. A lua tem a ver com o feminino, a lua tem a ver com a conexão com a transpessoalidade, a conexão com a espiritualidade, a conexão com a mediunidade. Então o lobo vai aprender, ele se afasta da matilha, ele vai uivar para a lua e depois ele volta para a matilha para ensinar. Então o lobo é o arquétipo do professor. E essa fase do fim da infância ao fim da adolescência é exatamente a fase onde o aprendizado está em maior efervescência. Porque é a fase escolar, vamos dizer assim, é a fase onde o jovem é convocado. O que você vai ser quando crescer? Vai fazer vestibular de quê? Né? É quando entra para a faculdade, é quando começa, né, a estruturar o que será um adulto. Então o lobo tem a ver com isso, o coiote tem a ver com esses tombos que a adolescente leva, né, quando infla muito. Mas o golfinho também é um animal interessante que tem a ver com o sul. O golfinho é um animal da água, embora não seja peixe, ele é um mamífero, mas ele simboliza o estar bem nas emoções. Né? A baleia já é um animal que tem a ver com o trânsito, com o fundo do mar tem a ver com o inconsciente. A água tem a ver com o mundo das emoções. Então a baleia já tem a ver com esse trânsito do inconsciente tendo que vir para a consciência. O trânsito inconsciente-consciente. O golfinho não. O golfinho é aquela habilidade de estar bem no mundo das emoções. Porque é nas emoções. É no mundo do sentir que a gente se embola. Não é no mundo do pensar. Né? Pensar vem depois de sentir. Depois a gente tem o quadrante do oeste, que cobre o do fim da adolescência ao início da terceira idade, que é a fase adulta. E vai ter uma coisa interessante, tem um eixo leste-oeste, porque o leste vai simbolizar o princípio masculino e o oeste vai simbolizar o princípio feminino. Tanto que o animal do oeste é uma ursa, não é um urso. Então, o oeste vai falar do outono da vida, o oeste vai falar do elemento terra, a gente veio do fogo para a água, para a terra, né? Do bebê para o jovem, para o adulto, do nível espiritual para o nível emocional, para o nível físico, que é justamente a época em que a gente descobre que não é mais imortal, porque jovem é imortal, mas adulto não é imortal. Começa a morrer gente em volta, né? O corpo já começa a demandar cuidado. E o oeste tem a ver com o equilíbrio do feminino, tem a ver com sensibilidade, tem a ver principalmente com sensitividade, porque o urso tem a ursa tem duas coisas muito interessantes. Uma do urso mesmo, né, animal. Uma parte do tempo ele está hibernando. Está dentro. Uma parte do tempo ele está fora. Então, só na maturidade, só na vida adulta, que a gente pode desenvolver essa compreensão, essa disciplina de ter um tempo para entrar, para meditar, para refletir, para elaborar, para terapizar, né? E tem um tempo de se relacionar, de estar fora. Essa dinâmica do dentro e do fora tem muito a ver com essa coisa do urso. E o urso, na mitologia nativa, ele é o médico dos animais, porque o urso de verdade, o animal urso, ele come tudo. Ele desde pasta igual boi, até canibaliza um outro urso se o bicho pegar demais.
Então ele come carne, ele come mel, ele come fruta, ele come folha, ele pasta, ele conhece toda a cadeia trófica, ele conhece tudo que se come. Então, mitologicamente, ele conhece o efeito de tudo que se come. Então, ele é o médico dos animais. Então, o oeste tem a ver com a maturidade equilibrada, tem a ver com o desenvolvimento da sensitividade, tem a ver com o desenvolvimento, com o equilíbrio emocional, porque não é mais aquela efervescência do sul. Esse equilíbrio do masculino e do feminino. E isso prepara a gente para o último quadrante, que é o quadrante do norte, que é o inverno da vida. Então a gente veio do nível espiritual para o nível emocional, para o nível físico e agora a gente está no nível mental. O norte tem a ver com o búfalo, e o búfalo tem um aspecto muito interessante, porque o búfalo é um animal que tem as 4 patas muito bem inseridas na vida, na Terra, mas a conexão. E só na terceira idade é que se tem a maturidade. Né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, no mundo indígena não tinha escrita. Então os velhos eram as pessoas mais importantes, porque eles sabiam tudo. Eles sabiam como fazer arco e flecha, como curtir pele, como caçar búfalo, como caçar qualquer coisa, como pescar, né? O background, o know-how, né, de viver a sobrevivência dependia dos velhos ensinarem. A chanupa, em muitas nações, só pode portar a chanupa, que é o cachimbo, quem já é avô. E a chanupa tem um simbolismo muito interessante, porque você tem o princípio masculino, que é a haste da chanupa, do cachimbo, e você tem o fornilho, que é o princípio feminino, só junta na hora de fumar, que é a conexão, a fumaça que faz, através do masculino e do feminino, essa conexão do homem com o Criador. Só na terceira idade se tem essa maturidade, porque só na terceira idade você tem a consciência de que atrás de você tem uma fila de ancestrais que se perdem no tempo, que tem todos os todos os professores, homens e mulheres, que te ensinaram coisas. No nosso caso, os professores que a gente teve, os autores dos livros que a gente leu, os nossos pais e todos os ancestrais. Então, o trono do norte é um trono onde senta um ancião com todos os seus ancestrais, com todos os seus guias, mestres, mentores, amparadores, protetores, porque ele está habilitado para ensinar. Então, o norte é o inverno da vida, né? Primavera, verão, outono, inverno, fogo, água, terra e ar, nível espiritual, nível emocional, nível físico, nível mental. A águia, o lobo, o urso e o búfalo. Estou sendo bem genérico, tá, gente? Muito genérico. Em termos de cores também, tá? As cores tradicionais dos Lakotas. Os Lakotas são a etnia mais populosa nos Estados Unidos. Você tem amarelo, vermelho, preto e branco. Você tem amarelo no leste, vermelho no sul, preto no oeste e branco no norte, mas isso muda muito. Aliás, muita coisa muda muito, né? Eu já vi estações do ano mudarem de acordo com a etnia. Outra coisa que eu não falei, que é muito interessante também, são os arquétipos. No leste você tem o arquétipo do visionário. Por isso tem a águia, por isso tem o elemento espiritual, por isso tem o elemento fogo. No sul, você vai ter o arquétipo do guerreiro, que é aquela fase da vida onde você está, né? É o verão da vida, você está inflamado, você está batalhando pelo seu destino, para formar uma família, para ter uma profissão, você é o guerreiro. O leste é o arquétipo do curador. Por isso, o oeste, né? Você tem o leste, o visionário, o sul, o guerreiro, o oeste, o curador, falamos da ursa, né? Do curador,
E no norte você tem o mestre. Então são os 4 arquétipos também da roda. Tá? Isso também é muito interessante. Encerrando aqui para um assunto que todo mundo gosta, que são animais de poder. Também vou ser genérico, tá? Porque isso muda muito de acordo com as etnias, tá bom? Todo animal é de poder. Todo. Agora, isso, Sheila, visionário, guerreiro, curador, mestre, isso aí. Eu estava falando do animal, tá? Desculpa, é meu TDAH. Fui ler e esqueci. Mas não é para vocês não escreverem não, tá? Eu que tenho que me ligar aqui, legal. Qualquer coisa, entre em contato comigo no privado, não tem problema. Se tiver dúvida, alguma coisa, eu tenho total disponibilidade de interagir com vocês. Sabe, você já fez mapa astrológico? A gente tem um signo solar, eu sou aquário, ascendente virgem, tenho meio de céu em gêmeos, tenho lua em capricórnio, e mais outros aspectos que eu já não entendo nada, porque o meu conhecimento é para lá de superficial, tá? Com os animais é a mesma coisa. Você tem um animal constitucional, que seria meio análogo ao teu signo solar. E você tem o teu totem. No totem, quando a pessoa faz um totem, né, ela faz dessa forma. Né? Ela bota lá em cima o animal constitucional e vai colocando embaixo os animais acessórios. Né? Com os orixás também é assim. Você tem o pai e a mãe de cabeça, mas você tem a barca. Né? Eu ouvi um tempo atrás esse termo do candomblé, porque alguém me perguntou, você é filho de quem? Eu falei, olha, eu acho que eu sou filho de Oxóssi com Oxum pela vida que eu escolhi levar. Mas eu nunca joguei Ifá para saber. Nunca joguei Búzios para saber. Aí a pessoa que estava vindo de ela tinha feito todo o processo de iniciação no candomblé, ela estava inclusive com a roupa branca e tudo, ela falou, não, eu estou vendo, você é filho de Exu. Aí eu falei, mas como é que é essa coisa? Ela falou, pois provavelmente Oxóssi e Oxum são da sua barca. Então, os animais é mais ou menos isso. Né? Então, você tem um animal constitucional e você tem os animais acessórios. Né? Eu não sou um erudito nem um expert nesse assunto, tá, gente? Tem muita coisa no Google que você pode procurar, que tem muita coisa sobre animal de poder. Agora, tem animais que regem fases da vida. É igual você fazer um trânsito no mapa, você fazer revolução solar quando você faz aniversário. Esse ano vai estar regendo Capricórnio. Tem fases da vida que tem animais que estão mais atuantes. Vamos entender animal, gente, não como uma entidade externa a você. Vamos entender animal como uma potência interna. Senão a gente continua como idólatras, achando que tem animais espirituais que vão fazer pela gente o que a gente tem que fazer ou dar pra gente o que a gente não tem. Então vamos entender isso como arquétipo interno. A gente tem dentro da gente todos os animais de poder, todos os orixás, todos os anjos, todos os deuses hindus, todos os deuses gregos, nórdicos, todos os planetas e signos, todas as cartas do tarô, todas as runas, porque são arquétipos, são potências, que cada cultura dá nome e forma, de acordo com a sua realidade geográfica, antropológica, histórica, cultural, né? Mas são potências internas. A gente tem que ter muito cuidado de não ficar idólatra, de ficar achando, né, que tem um fora que pode me dar o que eu não tenho dentro. Não, o fora tem, mas a função do fora é me ajudar a me apropriar do que eu tenho dentro. Né? Olha, Gorete, tem muitas formas de encontrar um animal de poder. Né? As duas que eu conheço mais clássicas, uma é fazendo jornada xamânica. A jornada xamânica, ela é uma espécie de relaxamento, meditação. Você deita, um tambor vai te conduzindo,
Enfim, tem toda uma história. Tem uma autora, duas autoras muito interessantes, né? Quem quiser depois saber o nome, me manda no privado, eu escrevo. Uma se chama Sandra Ingerman. Tem um livro dela que chama Resgate de Alma e um outro livro que chama Jornada Xamânica, pela editora Vida e Consciência da família Gasparetto. Sandra Ingerman. É muito legal. Vocês vão sacar. O Jornada Xamânica vem inclusive com um CD com as batidas de tambor, né, para você aprender a fazer a jornada xamânica sozinho. E o Resgate de Alma, que é o outro livro, é para você aprender a fazer para uma outra pessoa. É uma terapia. Tá? E tem uma outra autora, que é muito legal também, que se chama Jamie Sams. Né? Muita gente conhece as cartas do Caminho Sagrado e as cartas xamânicas. Jamie é J-A-M-I-E, Jamie Sams, S-A-M-S. Então a Sandra Ingerman e a Jamie Sams são as duas autoras que eu bebi e que eu bebo nessa área do xamanismo mais moderno, tá? Então eu sugiro vocês pesquisarem essas duas autoras, que é muito legal. Então, gente, todos os animais são de poder, né? Você pode, assim, eu ia falar isso. Você pode descobrir o seu animal na jornada xamânica. Agora, tem uma outra forma que eu acho muito interessante. A Jamie Sams fala o seguinte: se você tiver contato com o animal 4 vezes, num período de tempo curto, pela via da sincronicidade, isso é um indicativo. Comigo aconteceu com a águia. Eu acho que eu sou do clã da águia. Né? Eu acho que a águia é o meu animal constitucional. Acho. E eu sei que eu tenho o lobo e o urso como animais acessórios. Mas isso é um sentimento, né? Coisas que vieram com meditação, que vieram com jornada xamânica, mas a águia veio na sincronicidade. Num período muito curto, não me lembro se foi uma semana ou 2, eu estava falando de águia, ligou a televisão, tinha um programa de águia na Discovery. Estava falando de águia, olho pela janela, passa um gavião voando. Estava falando de águia, abre uma National Geographic, uma revista qualquer, tem uma águia. Enfim, a outra quarta eu já não lembro mais. Mas isso aconteceu comigo. Né? De aparecer 4 vezes aquele animal pela via da sincronicidade num tempo num espaço de tempo não muito longo. Tá? Mas a jornada xamânica é a forma mais clássica de você descobrir. A Jamie Sams e a Sandra Ingerman, nos seus livros, ensinam algumas outras formas. Inclusive, a Jamie Sams, eu acho que nas cartas xamânicas, o livro Cartas Xamânicas vem com baralho, o livro Cartas do Caminho Sagrado também. No Cartas Xamânicas, ela ensina umas jogadas com as cartas, tipo um tarô, para você descobrir animal de poder também. Agora, eu acho que o mais importante é você, quando está numa situação, porque a Jamie Sams falou uma coisa muito interessante. Ela fala assim, sabe qual é a melhor maneira de você aprender sobre animal de poder? É você ver National Geographic, Animal Planet e Discovery e aprender os hábitos dos animais. Esse é o jeito de aprender, não é nada muito transcendental. Aprender os hábitos, o que o animal faz, o que ele come, como é que ele vive, como é que ele se relaciona, como é que ele corre, como é que ele briga, como é que ele copula, como é que ele faz a casa dele, né? Como é que ele morre, como é que ele nasce. E você vai entendendo como animal e vai trazendo isso para dentro de você. Então, quando você precisa de uma determinada potência, você puxa de dentro de você essa potência porque ela está lá. Tem alguns truquezinhos que eu vou falar aqui rapidinho para vocês, para a gente fechar. Tem uma coisa que é vestir o manto do animal. O Bull e o Bill estavam uma vez em São Cristóvão, que é esse bairro horroroso aí do Rio, onde tem um acúmulo de lojas de peça de carro. Eles foram comprar uma peça de carro. Eles estão na rua Escobar, que é uma rua em São Cristóvão que vende peça de carro.
O Bull olha para dentro da loja, o Bill fica do lado de fora, o Bull entra e sai branco, suando frio. O Bill olha e fala, o que houve, brother? Ele falou, cara, energia horrorosa, horrível, tô quase passando mal, vambora. O Bill falou que deu um troço nele. Ele olhou no olho do Bull e falou, veste o manto do urso e entra. O Bull vestiu o manto do urso, entrou. Ele falou que quando entrou, a energia fez assim, limpou. O que vestiu o manto do urso? Olha que truque legal. É você vestir mesmo. Imagina. Imaginação não é fantasia, é imagem em ação. Imagina que você está dentro de um urso, ou que você está vestindo uma fantasia de urso, ou que tem uma pele de urso sobre você. Traz na tua intenção, na tua atenção, na tua vontade, no teu foco. Entra, porque isso é um truque para quê? Para puxar de dentro de você as características do urso. Coragem, força, determinação, objetividade, foco, né? Então vestir o manto do animal é muito legal. Outra coisa interessante também que é legal, quando você precisar de uma determinada qualidade de uma direção, vira para aquela direção e medita. Senta de frente para o leste. Por exemplo, eu preciso de visão. Estou com uma história na minha vida, preciso ter mais clareza e tal. Senta de frente para o leste. Fecha os olhos e medita. Dança para a direção. Isso é muito... Índio dança muito, né? Isso é muito legal. Sem música, com música. Vira para a direção que você quer. Estou precisando de equilíbrio emocional, estou precisando de jogo de cintura e tal. Vira para o sul. E dança para o sul. Com essa intenção. A intenção é o mais importante. Então, esses são truques, né? Para quê? Para você linkar com essa potência de dentro de você. Tá bom, gente? Então, são 9h05, né? Já estou aqui 1 hora falando. Eu gosto muito desse assunto. Esse assunto é imenso e não esgota, porque se vocês forem no Google, vocês vão encontrar, inclusive, muitas discrepâncias, quer dizer, muitas opiniões contrárias, porque isso é muito antigo. Então, cada etnia viu de um jeito, na Índia também é assim, né? Mas eu sugiro a vocês essas duas autoras, a Sandra Ingerman, do Resgate de Alma e da Jornada Xamânica. A Tatiana bota xamanismo, animais de poder, né? 4 direções. Mas eu ainda sou mais pelas autoras, né? A Sandra Ingerman e a Jamie Sams, né? A Sandra Ingerman tem o Jornada Xamânica e o Resgate de Alma. A Jamie Sams tem o Cartas Xamânicas, o Cartas do Caminho Sagrado e um livro maravilhoso que se chama Dançando o Sonho. É um livro sobre as direções, tá? Aí vocês vão ter a nata desse ensinamento. Beleza, gente? Terça-feira. Hoje vai ficar gravado, tá? Para quem chegou depois, vai ficar aqui no Instagram e amanhã eu estou colocando no meu canal de vídeos no YouTube e vai entrar como podcast no meu Spotify. Agora, terça-feira, às 8 horas no meu Instagram, roda de cura de alinhamento energético com uma direção leste. Então vai lá, porque terça-feira não é gravado. Beleza? Sheila, um beijo para você, tá? Sim, o Léo Artesi, Roberto, é maravilhoso. Não, tem muita gente. Eu estou dando, porque o Léo Artesi também bebeu da Sandra e da Jamie Sams. Mas o Léo Artesi é maravilhoso, tem muita gente maravilhosa no Brasil e aí no mundo, porque tem muitas correntes, né? Você tem xamanismo brasileiro, você tem xamanismos brasileiro, né? Você vai, Runicuim é uma coisa, o pessoal do Acre, Runicuim, Caxinauá, Xaninca, né? É uma praia. Você vai Tupi-Guarani, é outra praia, né? Você vai Krenak, é outra praia. Você vai nos Estados Unidos, Lakota é uma história, os pueblos do México são outra história, né? O Castaneda, por exemplo, né? O Dom Juan era um índio pueblo. Então, tem muitos xamanismos, né? Uma coisa muito... né? Para mim, né? Religiões de matriz africana é xamanismo, Umbanda é xamanismo, né? Para mim, os aborígenes da Oceania é xamanismo.
E se forçar um pouquinho a barra, Ayurveda, Yoga, medicina chinesa também. Porque, no fundo, gente, o que caracteriza o xamanismo, de uma forma geral, basicamente, é o uso do sexto sentido, o uso da sensitividade, a consideração da energia, né? A instrumentalização da energia. Carminha Levi também é fantástica. A Carminha Levi, ela vem do Michael Harner, que é o mesmo professor da Sandra Ingerman. O uso do sexto sentido, a consideração me deu branco aqui. O uso do sexto sentido, a instrumentalização da energia e considerar que tudo está vivo e tudo é inteligente. Isso é animismo, não é animismo kardecista, não. Né? O xamanismo é animista, considera que está tudo vivo, que tudo compartilha o mesmo espírito e a mesma alma. Então, isso são basicamente o tripé de qualquer xamanismo. Energia, a operacionalização da energia, basicamente através do uso do sexto sentido. E a premissa de que está tudo vivo e tudo é consciente e inteligente. Tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês. Qualquer coisa vai no meu privado, que eu tiver pergunta, dúvida. Sim, eu preciso fazer o merchandising de fechamento. Gente, eu estou com um monte de treinamentos gravados na Hotmart. Essa é a minha onda agora. Estou amando fazer. Tem o Despertar, que é um treinamento de educação e desenvolvimento da sensibilidade e da sensitividade. São 25 vídeos, 5 anos de acesso. Tem o método Silenciar, que é meditação, relaxamento e respiração, no auxílio ao tratamento do estresse, do pânico, da depressão e da ansiedade. Tem um treinamento de meditação mais aprofundado. E tem o último que eu lancei agora, que se chama Desvendando os Chakras. Beleza? Eu estou aí no Facebook, no Instagram, toda hora aparecendo a minha propaganda. Qualquer coisa vai no meu privado que eu te mando o link, tudo super barato. Tá? Alguns ficam 5 anos de acesso, outros ficam 1 ano de acesso. Beleza? Um beijo para vocês. Erehé, arro. Bom fim de semana.